Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste momento, amém? Estou aqui para trazer o devocional de hoje. Hoje nós vamos estar lendo e meditando sobre o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, amém? Em nome de Jesus, então abra a sua Bíblia comigo e vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu a fama de Jesus. E disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, tendo prendido e atado a João, o amarrara e o encerrara no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porque João lhe dissera: Não te é lícito tê-la. E desejando matá-lo, o povo temia, pois o via como um profeta. Mas ao chegar o dia natalício de Herodes, o seu aniversário, né? A filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Por isso fez um juramento de lhe conceder tudo o que pedisse. E ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. E o rei ficou aflito, mas em razão do juramento e dos que estavam com ele, determinou que lhe dessem. E deu ordens para decapitar João na prisão. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. E os seus discípulos chegaram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar a Jesus. E Jesus, ao ouvir isso, retirou-se dali em um barco, para passar por um lugar deserto, à parte. E ao saber disso, as multidões vieram a pé das cidades para segui-lo. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve grande compaixão por ela, curando os seus enfermos. E ao cair da noite, os discípulos se aproximaram dele e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprar para si o que comer. Jesus, porém, disse: Não precisam retirar-se, vocês mesmos lhe deem de comer. E eles então responderam: Não temos aqui senão mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os para cá. E, mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois partiu os pães e deu aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui a gente vê, né, o Senhor Jesus fazendo mais um milagre, só que aqui foi um milagre sobrenatural, né, uma operação de maravilha, porque aqui ele fez uma multiplicação da matéria, né? Aqui ele fez uma multiplicação da matéria, ou seja, do pão e do peixe. Olha que maravilhoso, né? Então ele multiplicou aqui 5 pães e 2 peixes para dar para uma multidão. E ele não multiplicou pedindo isso, mas agradecendo, né? Abençoando ali o alimento. E o Senhor, né, multiplicou ali. Então é muito lindo, né? O quanto a gente tem aqui, o que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende sobre a questão de agradecermos, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, mas não dá, não vai dar para todo mundo. Muitas vezes a gente acha assim, nossa, é pouco. Mas o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. O pouco nas mãos de Jesus, ele multiplica, né? Então a gente tem que ser grato no pouco, colocar o pouco nas mãos do Senhor. Porque através de estar na mão de Jesus, nas mãos certas do Senhor Jesus, ele vai fazer a multiplicação, ele vai abençoar, ele não vai deixar faltar, ele vai multiplicar, entendeu? Então, isso aqui que eu aprendo nessa passagem, né? Eu aprendo que primeiro a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Onde é que eles dizem, ó, oh, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Mas aí eles colocam diante do Senhor, né? Então não é diante de qualquer coisa, de qualquer pessoa, da minha própria fé, mas nas mãos de Jesus, através da minha fé,
ele vai agir, ele vai multiplicar aquilo que eu acho que é pouco. Amém? E ainda vai sobrar. Porque aqui vai dizer que, além de todos comerem e se fartar, recolheram ainda 12 cestos cheios, ou seja, comeram, se fartaram e ainda sobrou. Então, nas mãos de Jesus, o pouco que a gente acha que é pouco, ele multiplica e ainda faz a gente se fartar e ainda faz sobrar nas mãos dele. Sobra também. Aleluia. Então não é só para aquilo ali, mas há uma sobra quando a gente coloca nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Não uma sobra para jogar fora, mas uma sobra para poder a gente continuar se sustentando, para a gente continuar, aleluia, recebendo de Deus aquilo que ele fez, lembrando de que ele multiplicou. Aleluia. Amém? Vamos continuar. A partir do versículo 22 agora. Jesus anda sobre as águas. Imediatamente, Jesus pediu aos seus discípulos que embarcassem e fosse à sua frente para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedindo as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. E o barco já estava distante da terra, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas primeiras horas da madrugada, Jesus se aproximou deles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo caminhando sobre as águas, ficaram aterrados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus, porém, falou imediatamente, dizendo: Tenham bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Senhor, se és tu mesmo, manda ir contigo sobre as águas. Disse Pedro, né? Ele disse: Venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas ao perceber a força do vento, ficou com medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? E subiram para o barco e o vento se aquietou. E então os que estavam no barco se aproximaram dele e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E ao atravessar para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquela região o reconheceram, enviaram mensageiros a todas as áreas circunvizinhas e trouxeram todos os enfermos. E pediam que, ao menos, pudessem tocar na orla do seu manto. E todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Então, aqui o outro contexto que nós temos aqui nessa passagem, né, no capítulo 14 de Mateus, é mais um milagre do Senhor Jesus, né, onde aqui foi uma operação de maravilha, onde ele anda por cima das águas. Então aqui a gente vê que os discípulos estavam ali sozinhos e o espírito de medo veio sobre eles, onde eles ali ficaram com medo da tempestade, com medo do que estava acontecendo, daqueles ventos contrários ali, né? E aí o espírito de medo veio ali sobre eles, causando aquele temor, aquele medo, né? De que algo ia acontecer com eles. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E eles acham que é um fantasma, né? Eles ficam com mais medo. Mas Jesus vai e fala: Não, eu sou eu, não preciso ficar com medo, sou eu, né? E aí todos ali estavam com medo. Todos estavam com medo, mas teve um que estava com medo, mas também teve a ousadia de falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vou ao seu encontro andando também por cima das águas. Aleluia. Ele teve fé para crer naquilo ali. Por mais que ele estava ali também atemorizado, com medo, mas quando Jesus falou assim: Sou eu, não tenham medo, ele falou: Peraí, se é Jesus mesmo, eu vou falar para ele, eu quero ir ao encontro dele. Eu vou ter fé para ir ao encontro dele, para ter certeza que é Jesus. E ali Jesus fala para ele: Vem, pode vir. E aí ele começa a andar sobre as águas com Jesus. Então todos ali estavam com medo, mas somente Pedro teve a ousadia de ter a coragem de: Peraí, eu vou ir ao encontro de Jesus. Se é ele mesmo, eu vou ir ao encontro dele. E aí ele anda sobre as águas com Jesus. Oh, glória a Deus. Só que aí, ao perceber a força do vento, ou seja, veio o vento forte ali sobre ele, e aí o medo voltou de novo. E aí ele começou a submergir. Então, o que eu entendo com isso? Que Pedro teve a ousadia de encontrar com Jesus, começou a andar sobre as águas. Mas veio outro vento forte sobre ele,
E aí trouxe aquele medo que estava lá no barco de novo. E ele começou a afundar. Aí ele começou a olhar pro vento, para o mar, e tirou os olhos de Jesus. E aí Jesus vai dizer para ele: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Antes ele diz: Senhor, salva-me, né? Antes ele diz: Salva-me, Senhor. E aí Jesus estende a mão para ele, segura e a ajuda, né? E aí depois ele diz: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Ou seja, por que você ficou com medo de novo? Por que você olhou para o vento? Você não estava andando sobre as águas? Sou eu mesmo. Você não estava vindo ao meu encontro sobre as águas, andando sobre as águas? Por que você foi olhar para o vento? Por que você ficou com medo de novo? Por que você deixou o medo dominar a sua vida e tirar a sua fé? Aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes nós também nos fazemos isso? Quantas vezes nós estamos ali andando sobre as águas com o Senhor, olhando para Cristo? Quantas vezes nós, às vezes, estamos passando por uma situação que é uma tempestade para nós, que é uma coisa muito ruim ali, que é uma tempestade, que é um vento forte, que nos traz medo, que nos traz o temor ali, aquele medo, aquela, né? Mas aí a gente lembra que o Senhor Jesus está conosco, que está no barco, está andando sobre as águas e fala: Não, peraí, eu vou encontrar com Jesus, eu vou olhar para Jesus. E aí o espírito de medo sai. E aí você vai encontrando com Jesus, ou você vai passando por cima daquela situação. Só que aí vem o vento de novo, vem para trazer o medo de novo, vem para trazer a dúvida de novo que Jesus não vai fazer. E a gente tira o olho de Jesus, a gente tira os olhos de Jesus, a gente olha para o vento, a gente olha para a dúvida. Quantas vezes também a gente não duvida? Mas aqui nos ensina sobre isso, a continuar independente do que aconteça. Independente do vento que está ali contrário sobre a sua vida. Independente do que tenha atemorizado a sua vida. Você olhar para Jesus. Você continuar olhando para Jesus. Porque se você continuar fixado os olhos em Jesus, você vai andar sobre as águas com Ele. Você vai passar por cima dessa situação. Você vai passar por cima desse problema, dessa tempestade que vem assolando a sua vida, que vem te trazendo medo, dúvida. Em nome de Jesus. Vamos ser ousadas, vamos ser ousados para andar sobre as águas com Jesus. Da mesma forma que ele diz para Pedro ali, fisicamente, Pedro andou sobre as águas de verdade ali. Mas hoje também nós podemos andar sobre as águas espiritualmente, passar por cima das tempestades, dos ventos fortes que vêm sobre contra a nossa vida. Oh, glória a Deus. Então que a gente possa meditar sobre isso nesse devocional. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, o que a gente aprende com esse capítulo? Quais ensinamentos que a gente aprende com esse capítulo? Primeiro é sobre a importância da fé, especialmente em tempos de dificuldade. Glória a Deus. Onde nos fala sobre Pedro aqui, que se nós nos distrairmos, como nós estamos meditando, se nós nos distrairmos com as tempestades dessa vida, nós podemos perder a perspectiva da presença de Jesus. Ou seja, se nós nos distrairmos com o medo, com as tempestades dessa vida, com as tempestades que vêm sobre nós para trazer medo, para trazer angústia, para tirar o foco de Jesus, da presença de Jesus, daquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida, nós nos perdemos, nós nos distraímos. Mas se nós venhamos olhar com os olhos fixos para Ele, nós possamos não perder os olhos de Jesus, mas estar olhando para Jesus, para a presença de Jesus, para aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer sobre a nossa vida. E não nos distrairmos com a tempestade dessa vida. Não nos distrairmos com tempestades que vêm para trazer medo, que vêm para trazer discórdia, que vêm para trazer opressão sobre a nossa vida. Não, mas vem olhar para Jesus. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos nesse capítulo é sobre que temos que aleluia. Temos que aprender que com o pouco nas mãos de Deus é muito. Então, que a gente possa aprender sobre isso, que o pouco que a gente acha que às vezes não vai dar, que não vai multiplicar, que não vai dar certo, coloca sobre as mãos de Jesus, porque Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer virar em abundância. Aleluia. Então, que nós possamos meditar sobre esse capítulo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que você possa meditar sobre essa passagem hoje. Que você possa meditar que Jesus continua o mesmo, que acalma a tempestade.
que multiplica o pouco que a gente tem. Amém? Em nome de Jesus. E que Deus venha abençoar a sua vida nesse devocional. Amém? Glória a Deus. E que você possa meditar sobre isso em nome de Jesus nesse momento. Glória a Deus. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês nesse devocional. Se você está sentindo que está edificando a sua vida, você está aqui participando, comente aqui nos comentários para eu saber. Amém? Comente que está sendo bênção para a sua vida. Comente que Deus falou no seu coração nesse devocional. Compartilhe com alguém. Curta. Amém? Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo devocional. Em nome de Jesus.